cueca, que seria a nossa calcinha. É uma sorveteria, não quer dizer que o nome do... Tá pegando estilete, né? Ai, que negócio De cortar. Hi folks, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Oliveira, pra quem não me conhece. E hoje estou aqui com o Mo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar algumas palavras que em português de Portugal não são iguais com o português do Brasil. Tem um significado diferente ou a palavra tem o mesmo significado, só que é um pouco diferente. Exato, a palavra é diferente, né? Isso. Aí eu vou falar um pouquinho, o Dave vai falar outro, e a gente vai ficar revezando só pra mostrar pra vocês algumas coisas que são diferentes. Então antes de começar, deixem muitos likes, se inscrevem no canal, compartilha com a família, com os amigos, para essa família crescer, ativa o sininho para você receber notificação de vídeo novo e bora lá conhecer essas palavras novas, diferentes. Bora lá! Então, como eu falei, nós vamos falar algumas palavras portuguesas, né, que a gente conhece, a gente deu até umas olhadinhas em algumas coisas que a gente não sabia e viu na internet. Se você sabe alguma palavra, deixa aí nos comentários também pra gente aprender. Então, a gente dividiu em algumas categorias, né, não são muitas, mas é mais pra ficar mais fácil, né, de saber. Entender o que é, né, qualquer categoria. Algumas palavras têm um sentido diferente, né? Sim. E outras palavras têm o mesmo sentido, só que a palavra é simplesmente diferente aqui. Sim. Então, eu vou checar aqui pelo celular, porque a gente colocou a listinha aqui no celular. Sim. A primeira categoria que nós fizemos foi de roupas. E a primeira palavra que eles falam aqui é t-shirt, que seria em inglês, que seria a camiseta no Brasil, né? Não muito difícil. Sim, é em inglês, eles usam um termo em inglês, que é o t-shirt. E é engraçado que é só pra isso, né? Porque para as outras... Há outras coisas assim que eles também usam em inglês. É. E a próxima palavra é calça de ganga, que seria calça jeans no Brasil. É a calça jeans masculina ou feminina, mas é a calça que não é a calça skinny. A calça mais normal, as mais larguinhas assim, mais frouxas, são as calças de ganga. Aqui eles chamam de camiseta, que seria a nossa camisola, né? Que seria o nosso pijama, a nossa camisola. Sim, camisola das mulheres, geralmente. Sim. Aqui eles chamam cueca, que seria a nossa calcinha. Ou seja, é cueca pra tudo. Cueca pra homem, cueca pra mulher. Sim, cueca pra cueca. Sim. Enfim, não sei o porquê. Aqui eles chamam fato, que seria o terno no Brasil, correto? E há também outros termos pro fato, que é geralmente roupa de mergulho, por exemplo, é o fato de banho. O fato... É sempre alguma coisa que tem a ver com como é o nome? Um conjunto? Um conjunto, exato. O fato de banho, o fato de... Só conheço fato de banho. Fato de dança, quando se trata de alguma roupa que seja para dança. O fato do balé, por exemplo, que é a roupa do balé. Então, é o uniforme. Os uniformes são considerados fatos. Eles chamam de fatos os uniformes. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho na questão da comida, o que diferencia na comida. Não há mudanças gigantescas, mas há algumas coisas que mudam. Por exemplo, quando você vai à praia, principalmente, você vai pedir um gelado, você não vai pedir um sorvete. Então é um dos pontos. No Brasil também fala às vezes. Nunca vi falar gelado no Brasil. Eu já ouvi falar que o sorvete é gelado, não é uma sorveteria, não quer dizer que o nome o nome da sorveteria pode ser gelado. E eu nunca vi que sorveteria que se chama. Ou era lá na Irlanda? Era na Irlanda. Ah, tá. Enfim, desculpa, foi mal. Era na Irlanda, era aquela sorveteria que tinha no centro. Na questão da carne, quando você vai ao talho, é o açougue do Brasil. Aqui é o talho. Você não vai ao açougue, vai ao talho. Você vai no supermercado, procura sempre pelo talho. Aqui uma curiosidade rápida é que o talho ou a pastelaria, a padaria, você pega a senha quando entra no supermercado e eles chamam pela senha nos ecrãs do supermercado, então você não precisa ficar esperando na fila. Você sabe qual que é a senha, a próxima senha que vai ser chamada, corre lá e vai pegar sua carne no talho ou na pastelaria, vai pegar o seu pão. A bala no Brasil, que é a nossa bala, aqui é rebuçado. Se for pedir uma bala aqui, eles provavelmente não vão te entender, vão achar que é uma bala de arma ou qualquer coisa do tipo. Mas é qualquer tipo? Qualquer tipo de bala. Não, chiclete, se eu não me engano, é goma de mascar. Aqui, que também no Brasil também se chama, a gente chama também o chiclete de goma de mascar. Mas a bala em específico é um rebuçado. Uma coisa que tem a ver com comida, mas não é diretamente a comida, é a geladeira. Aqui se fala frigorífico. Então você tem um frigorífico
não se usa o termo geladeira. Eles entendem se a gente fala, Sim. eles entendem, mas no modo geral é o frigorífico. A água, eu também passei assim um pouquinho no começo para entender bem isso. A água, quando você vai pedir uma água, que eles perguntam, você quer a fresca ou natural? E eu demorei um tempinho para perceber o que é fresca, não para perceber, mas na hora não é tão difícil, mas a cabeça às vezes confunde. É água gelada, a água fresca é água gelada e a natural é a água sem gelo. Natural. Simplesmente, é natural. Mas confunde um pouco às vezes quando você tá, você tá nervoso lá na hora, você vai... Você empaca. Se for pedir um suco aqui, eles vão entender, não tem problema nenhum, mas eles chamam de sumo, não é suco, é sumo. Eu quero um sumo de laranja, um sumo de maracujá, um sumo de... um sumo, é um sumo. A sanduíche, também eles vão entender se você falar sanduíche sem problemas, mas é um termo já mais informal, é uma sandes. Vai pedir uma sandes. Tem uma coisa que você não pôs aí, que é também aquele sanduíche que é misto. Lá pra gente, no Brasil, a gente chama de misto. Aqui eles chamam de tosta. A tosta mista. Tosta mista, que é verdade, também tem esse ponto. Exato. X-ato, que é em inglês, esse termo também é em inglês, é um X-ato. X-ato é um estilete. Sabe o que é um estilete, né? Aquele negócio de cortar. A próxima categoria que a gente separou foi objetos. Vou deixar um pouco o Dave falar porque ele sabe mais, porque querendo ou não ele trabalha diretamente com os portugueses, então ele tá sempre escutando essas palavras, eu não escuto muito, então por isso que muitas vezes eu tô falando não é, tipo, perguntando pro Dave porque ele tem mais noção, digamos assim. Aqui, o grampeador, que seria o grampeador do Brasil, né, aquele negócio que você grampeia com papel. Aqui é agrafador, é um nome totalmente diferente. E os grampos são, se eu não me engano, são agrafos, se eu não me engano. Mas eles entendem também. Confirma se é. Mas há também os grampos, se você fala grampo, eles entendem, não tem problema. O X-ato, que em inglês X-ato é o estilete, aqui eles usam o termo em inglês, igual o da t-shirt no caso, eles usam o termo X-ato. Se você fala estilete, eles não vão saber e vão tentar descobrir, não vão conseguir. Eu já tentei. Eu não coloquei aqui, mas para além do X-ato tem o esferovite, que também se fala bastante aqui, que é o nosso isopor. Se tu fala isopor para eles, eles não entendem nada o que é isopor. O que é isopor? Mas é o esferovite, o nosso isopor, né? Que seria no Brasil descarga, aqui é o autoclismo. Exato, da privada. E privada também não é privada, mas a lei coloca aí na edição, eu não esqueci o nome, mas tem um outro nome, não é privada. A gente falava, eu não lembro o que eu não lembro o nome. Sanita. A sanita, sim. Tem a sanita, mas também tem um outro nome para privada. Tem. Mas é a sanita é a privada. E tem um bidê, né? Que eles usam aqui muito. Exato. O apontador, que a gente sabe que é para apontar o lápis, aqui é o afia-lápis. Esse eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto, também nunca vi na ADN, na empresa que eu trabalhei, eles falarem isso. Então, mas é afia-lápis. Faz sentido? Sim, mais fácil do que apontador. Pode falar. Conversível, que é os carros conversíveis, aqui é os descapotáveis. Tem uma capota, porque no Brasil chama capota mesmo. É uma capota que tem em cima. E aqui é descapotável, é quando o carro você consegue tirar a capota, né? A parte de cima. A xícara, que seria a xícara no Brasil, aqui é chávena, né? Chávena, sim. Chávena. Se eu estiver pronunciando errado, me desculpa. Xícara também se usa, mas se eu não me engano as xícaras são maiores. São e as chávenas são as xícaras e as chávenas são para tomar café. Tipo expresso. Uma chávena, isso, para tomar um expresso. Exato. E agora a gente vai falar um pouquinho do cotidiano, que aí são coisas que a gente fala no dia a dia, e isso, principalmente quando você está junto com os portugueses, pai é sempre, é o pai, tu aqui, eles não, assim, é o que eu já falei pra Letícia, uma explicação rápida do você e do tu. Quando você não conhece uma pessoa pela primeira vez, por exemplo, vai falar pela primeira vez com a pessoa, você fala você. Quando você já tem uma intimidade com a pessoa, às vezes até a pessoa, mesmo no começo da conversa, já fala pra você: desculpa, se você não puder me tratar por você, eles se sentem um pouco ofendidos às vezes. Já aconteceu várias vezes. E já aconteceu várias vezes comigo, e eu tenho que falar, principalmente agora que eu tô na Microsoft, o pessoal todo português que trabalha comigo, né? Sempre que eu vou falar com uma pessoa nova para pedir uma ajuda, tal, num caso, eles me falam: já é a segunda vez que eu pego uma pessoa pedindo: por favor, me chame de tu, não me chame de você. E aí eu tenho que explicar que eu sou brasileiro, e aí eu tenho o costume de falar o você,
que é um pouco... não é falta de respeito, mas é um pouco grosseiro, Então aqui é o tu, sempre use o tu. E vamos começar aqui com as gírias. O fish, ou giro, é o legal. Isso você escuta muito aqui em Portugal. Tá fish, tá giro. É o nosso legal. Ah, tá legal, muito legal. Né? Mas é mais bonito, tá fish. Sim, tá fish, tá giro. Tá. O cartão de memória ficou cheio, então eu tive que tirar aí um pouco o que tava no cartão de memória, então por isso parou. Então estamos de volta, continuando. Você estava no fish, agora eu estava no fish, agora eu vou passar pro próximo, que é o bué. O bué é o muito. Aqui a gente não fala, por exemplo, muito fish, muito... Assim, fala, né? Mas no informal e na maioria dos casos, quando a gente está no dia a dia, numa conversa, é bué. Ah, isso é bué fish, é bué giro. Ou seja, é muito legal, muito giro, muito legal. Então é o bué. Eu não sei porquê, não me perguntem por que se usa o bué, mas é bué. É bué giro. Quando a gente quer falar grande, aqui a gente fala ganda. Ganda. Isso. Ganda o quê? Sei, por exemplo, eu passo uma informação pra Letícia e ela fala, olha, ganda a informação que tu me passaste. Que também é um termo informal, né? Você não se usa dentro de uma empresa quando você tá numa reunião, entre amigos. Isso. O próximo é quando você atende uma ligação e esse é bastante comum. Sim, esse você escuta em todo lugar. Que é o estou ou tô. E pra gente no Brasil é o alô. Ou pronto. Muitas pessoas falam pronto. Exato. Então é o tô. Olá, tô. Né? Não, eu já pergunto, tô? Tô ou estou. E é assim que a gente se comunica. Tô, Letícia, tudo bem? Como você tá? Tá. Então não se diz o alô. É bem raro. Eu quase não escutei ninguém falar alô. Só o estou, na forma formal, e o tô, que é informal. Até quando eles vão desligar, eles falam com licença. Sim, com licença, adeus. Exato. É o com licença, não é o adeus para como a Letícia explicou, para quando acaba uma ligação. É com licença, muito obrigado, com licença, e desliga a ligação. Obrigado, adeus, adeusinho. E acaba. Beijinhos, quando acaba a ligação. Sim. Nunca é o tchau, por exemplo. Não se usa, né? O próximo. Aqui, quando a gente quer falar pessoal, né, no geral, é malta. Sim. Né? Esse é bastante conhecido. Sim. Olá, tanto é que tem, acho que, youtubers que falam, olá, malta. Exato. Tem bastante. Tudo fixe, olá, malta, tudo fixe. Então, Eles escutam muito, tipo, não precisa você estar trabalhando, que nem no caso desde que ele trabalha com português, você escuta, tipo, na rua mesmo, é muito mais fácil. E esse próximo termo é um termo que a gente usa no Brasil já como... Um palavrão, só que aqui é natural. Principalmente, não é palavrão, também não se usa quando você tá numa reunião ou qualquer coisa. Quando tá com os amigos. É o foda-se. Você escuta muito, é o foda-se. É mesmo parado assim, é o foda-se. Que é tipo, nossa, enfim, Letícia vai cortar. É o foda-se, nossa, tipo, quando você tá falando com alguma pessoa e a pessoa fica extremamente... exaltada, tipo, foda-se, não acredito que isso está acontecendo, foda-se. Então é um termo normal aqui e eu pelo menos gosto de usar, eu acho giro, quando tô com os amigos sempre uso. Aqui a palavra brincar, que seria no Brasil brincar, aqui seria gozar. Sim. Estou a gozar. Estou a gozar com a tua cara ou qualquer coisa do tipo. Quando a pessoa tá a brincar contigo e ela quer dizer que tá só a brincar contigo. É tô a gozar, não é tô a brincar. Sim. Né? E aqui tem outra palavra que pra mim não é difícil, mas eu sempre falei no Brasil, né, português do Brasil é entendi, quando eu entendo uma coisa, entendi. Aqui eles não falam entendi, eles falam percebi. 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 Ou se não percebi, tipo, não entendi, que seria o não entendi. O entendi eu nunca escutei, eu acho, dos portugueses eu não escutei, sempre o percebi. E quando você escuta entendi alguém falando é porque ou é brasileiro ou é de outro canto. Sim. É bom porque você identifica os brasileiros que querem fazer sotaque aqui em Portugal, que você entende na hora, que alguns não conseguem. Tem um porreiro, é muito fish, muito legal, uma coisa que é muito gira, muito giro, muito legal, boy é fish. A gente usa o porreiro, olha, porreiro, muito porreiro, muito fish. É também uma palavra engraçada.
Tem uma palavra que se usa aqui que não se usa no Brasil, se usa no Brasil, mas no Brasil é muito informal e aqui é normal, que é o rabo. A bunda aqui não se fala bunda, eles não falam bunda, eles falam rabo. Até, por exemplo, quando eu fui fazer ultrassom, quando eu tava grávida da Chloe, o médico queria que eu levantasse um pouquinho o bumbum, porque ele queria que eu ficasse mais ou menos assim, né, digamos assim. Sim. E aí, ao invés de ele falar, levanta um pouquinho o seu bumbum, ele falou, levanta um pouquinho o seu rabinho. Sim, levanta o rabinho, ou quando uma criança vai tomar uma injeção, é uma pica no rabo. É informal, mas pronto, aqui é informal pra gente no Brasil. Pra eles é super normal. É uma pica no rabo, vai levar a pica é a injeção e o rabo. É que nem a menina, quando eles vão falar que é uma menina, é uma rapariga. Quando eu tava grávida da Chloe, eles falaram, é uma rapariga, não é uma menina. Sim. Aqui tem muita diferença, eu confundo até hoje. Quando a gente quer falar trem, que é o trem do Brasil, que é o que passa por cima, né? Sim. Seria o comboio aqui em Portugal. Exato. Eu sempre confundo. O comboio, os vagões são as carruagens, não se chama carruagem. E a carruagem aqui não se chama carruagem, que é a carruagem do Brasil. Eu não lembro. A gente fez um vídeo falando sobre isso. Foi, esses tempos atrás eu não me lembro. Mas tem um museu aqui em Belém onde tem as carruagens, não é carruagem, tem um outro nome. Eu vou pesquisar e a Letícia coloca aí pra você. Eu vou falar pra Letícia e a Letícia coloca na edição o que é carruagem aqui, como que se chama. Mas pronto, os trens são comboios. Assim como os ônibus são autocarros. Eles entendem o que é ônibus, até porque as vias dos ônibus aqui são escritas em inglês, então é bus. Sim. Eles entendem o que é ônibus sem problema, mas é o autocarro. Vou pegar o autocarro para ir até o trabalho. Aqui carro, que seria o carro no Brasil, se chama viatura aqui. Sim, é um das formas de chamar. O carro também é carro. Carro só que a gente chama mais por viatura. Ah, tua viatura, né? E tem a moto também, que é moto, né? A moto é mota, é a mesma coisa. O quadriciclo é o Moto 4. E também. Aquele patinete, trotinete? Trotinete, os patinetes são as trotinetes. Isso. E aqui metrô, em português de Portugal, é metro. Sim. Quase a mesma coisa, só muda o acento, a acentuação. O endo aqui não é muito utilizado, né? Fazendo, comendo, brincando. Não é muito utilizado. É a brincar, a comer, a fazer. Sim. Então sempre quando você escutar um português a falar contigo, ele vai dizer a sempre antes da palavra e nunca com o endo no final. Ou seja, estou a fazer a lição de casa, estou a brincar com meus colegas, estou a ir em algum sítio. O sítio também, que é o lugar. A zona. A zona aqui é o lugar. Eu estou indo aquela zona é muito fixe. Aquele lugar é muito legal. O sítio. O sítio é a mesma coisa, aquele sítio é muito giro. E é muito engraçado, porque zona no Brasil já é uma coisa não muito legal. Sim, não e pega aqui bem. não, e aqui é normal. Exato. E tem outras coisas também, que é quando você vai no banco, que você vai sacar o dinheiro, você não fala vou sacar o meu dinheiro, vou levantar o dinheiro. E a opção, inclusire, levantar. Esse é mesmo, levantamentos, ou seja, não é saque, como no Brasil. É levantamento, levantar o dinheiro. Pro lixo, no caso, você vai deitar o lixo fora, não é jogar o lixo fora, é deitar o lixo fora. Pegar o carro. Retirar também, como era? Tinha uma outra palavra. Quando você vai retirar também, por exemplo, um documento, um exame, levantar. Você fala, vou levantar. Eu vim levantar o meu documento, Sim. eu vim levantar o meu exame. O deitar fora do lixo, que eu já expliquei, né? Sim. E são palavrinhas simples, mas que vai se pegando. O jogar fora, eles entendem também, mas deitar fora. E tem a do autocarro, que eu disse há pouco, mas já não me lembro. Não é pegar o autocarro, não vou pegar o autocarro, apanhar. Vou apanhar o autocarro, vou apanhar o metro até o centro de Lisboa, vou apanhar um táxi até tal sítio. E boleia. Boleia é a carona. A carona é uma boleia, tu não pede uma carona, tu pede uma boleia. Sim, tem muitas coisas. Sim. E uma última dica que a gente dá pra vocês sempre que vem pra Portugal não chamem de moça. Por mais eu já vi falar que eles não gostam, os portugueses não gostam. Ou moça, quando se faz isso. Por exemplo, alguém que tu vai a um café, por exemplo, ou uma pastelaria, que aqui não é
Pastelaria são as padarias no Brasil. Quando tu vai às pastelarias, tu não fala ô moça, porque eles não gostam muito, é um pouco informal, eles sabem logo que você é brasileiro quando fala ô moça, já sabem pelo sotaque, nosso sotaque é muito diferente do sotaque português. Então, moça, eu aconselho a não utilizar, e uma palavra principalmente que muito brasileiro usa aqui, que pega muito mal, que é o bico. O brasileiro chega aqui e fala, eu fazia bico no Brasil. Por favor, não falem isso. Bico aqui é considerado sexo oral, então quando você fala fazia um bico, pega muito mal pra você perante ao português. Eles sabem, eles entendem que você é brasileiro na hora, mas não risada da sua cara. Então se você não quer passar um constrangimento, é bom não falar. Eu acho que de palavras assim que mudam e que mudam o contexto, essa é a maior. A do bico é a maior, e tem muito brasileiro que chega aqui. Eu cheguei aqui e ainda tinha um costume de quando estava nas conversas com os meus colegas, pensar, como eu já sabia, não falava. Chegou a ver um vídeo antes de vir pra cá e passou por essa vergonha, passou por essa situação, acho que na faculdade, não foi? Na frente então de todo mundo. A gente já sabia disso, então sim, dando essa dica pra vocês. O David, por exemplo, ele sabe bastante coisa mais do que eu, porque ele tá sempre com português, ele tá sempre conversando, até mesmo ele pegou um pouquinho do sotaque. Assim, pra quem tá longe de fora, até percebe um pouquinho do jeito que ele mudou, como fala, que nem ele fala muito tu ultimamente, ele fala bastante coisas de fish, porreira, essas coisas. Eu já não tenho muito, eu não tenho nada, eu não falo quase nada. Algumas coisinhas eu falo, tipo, por exemplo, percebi, porque eu quero, eu tô aqui no país deles, então eu tenho que falar pelo menos um pouco do que eles falam, das palavras, como eles falam. Eu tento tentar, como que fala, me manter no... Sim, se adaptar. Se adaptar, Lógico que eu não vou fazer o sotaque, porque até mesmo fica feio. Sim. Eu também não tento. O pessoal, a malta portuguesa, principalmente os meus colegas do trabalho, não desse de agora, mas do antigo, até desse também, eles têm uma mania de brincar. De brincar quando eu falo com eles, eles falam, e aí, cara, no nosso sotaque brasileiro. Mas eu não tento, e os meninos me pediam, a malta da antiga empresa me pedia pra mim imitar o sotaque deles, eu não consigo, não é que eu não consigo, mas não quero. Que eu acho vergonha. Eu acho vergonha e acho um pouco insulto, assim, tá? Parece que tô a gozar da cara deles. Então pega algumas palavras, que é as palavras principais para eles entenderem o que a gente está falando, até porque precisa, senão a gente não se comunica direito, mas não tento imitar o sotaque português, né? Dizem que conforme você vai vivendo aqui, você acaba pegando sotaque. Eu não sei como vai ser, mas daqui pra frente. Mas é assim que a gente vive. A gente tenta pegar as palavras que eles usam mais e coloca no nosso cotidiano, na nossa vida. Eu tenho um colega da antiga empresa que a esposa dele é nascida portuguesa, só que a mãe dela, ou seja, a sogra desse meu colega, é brasileira e ela tá aqui há 30 anos e ela nunca mudou o sotaque. Ela tá aqui há muito tempo e nunca mudou o sotaque. Esses tempos atrás, aquela chácara que nós fomos, que a gente mostrou pra vocês, também é de uma brasileira e ela tá aqui há 35 anos, se eu não me engano. Tem filhos, o marido era português e os filhos nasceram no Brasil, mas vieram pra cá também. E a mesma coisa, os filhos têm um sotaque português, mas ela não tem. Puxa algumas coisinhas, mas não é um normal, sotaque mas não é tudo. 100%, Sim, ela tem o sotaque mesmo brasileiro, você percebe na hora. Ou seja, tem pessoas, e a gente também, eu acho que vai ser assim, a gente vai se adaptar às palavras, mas não vai mudar o sotaque. Eu não sei porque, por conta da Chloe, como ela vai crescer aqui, se Deus quiser tudo certo, ela vai aprender e vai trazer pra casa desse jeito. Então pode ser que a gente pegue algumas coisinhas ou outras, até porque a gente precisa aprender pra ensinar ela. Falando da Chloe, por exemplo, tem a Xuca, que é a chupeta, o beberrão. Beberão. Eu não consigo falar certo, que é uma madeira. Que é uma madeira, ou seja, até nisso muda algumas palavras, né? Tem também o canudinho, a palhinha. Então a Letícia, por exemplo, às vezes ainda quando liga pra alguém, pra alguma clínica, alguma coisa, ela ainda fica sem entender muito o que eles falam. Principalmente, aqui é mais comum, aqui em Lisboa o sotaque é bem tranquilo, mas se você pega uma pessoa que é mais do norte, o sotaque é muito complicado. Eu já tive experiência, então é muito, muito complicado mesmo. Eles falam muito rápido, eles cortam um pouco as palavras, né? Sim, eles falam muito, às vezes, pra dentro, tem vezes, aí o sotaque é muito difícil, às vezes, pra entender, realmente. Mas assim, quando tu tá a conviver com eles, já não é mais difícil, tão difícil de entender. Mas não chegue aqui pensando que, não, é só porque é português, eu vou saber tudo, já vou sair falando tudo. Não,
tem uma certa experiência, como todas as línguas, em qualquer lugar do mundo. Lógico que não é como o inglês, Sim, mas sim. tem as suas diferenças, né? Até no inglês, do inglês que você aprende no Brasil, se a gente chegou na Irlanda, Não tem nada a ver. também não tem nada a ver. Você chega lá, você bate um pouco a cabeça, porque o sotaque também é complicado. Pra mim foi um pouco mais fácil, porque eu não sabia nada de inglês e acabei aprendendo com eles, então foi muito mais fácil pra mim. Pra mim foi mais difícil. Letícia, que já sabia, foi um pouco mais difícil, porque ela estava acostumada com o sotaque de um inglês americano que ela aprendeu na escola no Brasil e depois chegou lá na Irlanda e aquele sotaque louco. Irlandês, difícil. Mas é isso, né? É isso. Falamos demais já. Então é isso, a gente trouxe um pouquinho do que a gente sabia, mais o David sabe, né? A gente compartilhou um pouquinho do que a gente usa no dia a dia, do que a gente escuta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês souberem algumas palavras também diferentes portuguesas, né? Deixa aí embaixo. De Portugal, deixa aqui embaixo pra gente também descobrir, aprender. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Quer falar alguma coisa? Deixem muitos likes, se inscrevem aí no canal, compartilha com os amigos, com a família e ativa o sininho para você receber notificação de vídeo novo. Tenha uma ótima semana. Beijão, fique com Deus. Tchau, tchau.